Olá pessoal, vou falar agora de triângulos e classificação. Triângulos. Triângulo é um polígono de 3 lados e 3 ângulos. Temos aqui a figura de um triângulo. Vamos falar um pouquinho aqui dos elementos que compõem esse triângulo. Por exemplo, os lados, os vértices e os ângulos internos. Então, os lados vai ser representado, ó, esse segmento aqui, AB, ele aqui, BC e também AC. Então, esse traço que está aqui em cima, né, de cada lado desse, significa um segmento de reta. Nos vértices, observa, para formar um vértice eu preciso de um segmento, da junção de um segmento com outro segmento de retas. Então, esse cantinho aqui é o que a gente chama de vértice. Então, nós temos o vértice A, o vértice B e o vértice C. E os ângulos internos? Os ângulos internos, ó, essa parte que está aqui colorida, ó, né? Esses arcozinhos aqui coloridos. Então, tem aqui as letrinhas gregas representando esses ângulos. Então, nós temos aqui o ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo gama. Classificação dos triângulos. Então, de acordo com os valores dos seus lados, um triângulo pode ser. Então, eu vou falar aqui com relação aos lados do triângulo. Ele pode ser um triângulo equilátero, né, que tem os 3 lados congruentes, está aqui, ó, os 3 lados iguais. Aqui eu já coloquei até a observação, ó, o lado AB é igual ao lado BC e também igual ao lado AC. Então, esse tipo de triângulo aqui, ele é chamado de triângulo equilátero, que é o triângulo que tem os 3 lados iguais. Esse outro é o triângulo isósceles, tem 2 dos seus lados congruentes. Então, tem 2 lados iguais, ó, DE é igual a DF. Por isso que ele é chamado de triângulo isósceles. Aqui eu tenho o triângulo escaleno. O que é o triângulo escaleno? É o triângulo que tem os 3 lados com medidas diferentes. Então, o lado RS é diferente do lado ST e também diferente do lado RT. Então, por isso que ele é chamado de triângulo escaleno. Agora, a classificação dele com relação aos seus ângulos. Agora, com relação aos ângulos. Então, de acordo com os valores dos ângulos, um triângulo pode ser acutângulo. Quando é que ele é um triângulo acutângulo? Quando os 3 ângulos são agudos. Então, ângulos agudos são aqueles ângulos, ó, que são menores do que 90 graus. Então, todos são menores aqui do que 90 graus. Por isso que ele é um triângulo acutângulo. O triângulo obtusângulo possui um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior do que 90 graus. Essa abertura aqui é maior do que 90 graus. Por isso que ele é chamado de triângulo obtusângulo. E o triângulo retângulo possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Então, esse cantinho aqui, ó, tem um ângulo de 90 graus. Por isso que ele é chamado de triângulo retângulo. Vamos falar agora aqui da soma dos ângulos internos dos triângulos. Essa propriedade aqui é importante que vocês compreendam, viu? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Então, eu tenho aqui a figura do triângulo e os ângulos internos, ó, pintados. Então, foi feito um recorte desses ângulos e colocado, digamos, em cima de um transferidor, que é um instrumento que é usado para medir ângulos. Então, quando eu fiz a sobreposição desses ângulos aqui nesse transferidor, observe que isso aqui, ó, deu 180 graus. Ah, como é que eu sei que isso aqui é 180 graus? Porque eu sei que o círculo, ele tem 360 graus. Então, a metade do círculo representa o quê? 180 graus. Aqui eu coloquei um exemplo, né, do triângulo. Olha só, nesse triângulo eu tenho aqui, nesse ângulo aqui 60 graus, nesse 60 graus e esse eu coloquei um X, porque eu quero descobrir o valor dele. Olha, se eu sei que os 3 ângulos juntos tem que dar 180 graus, então quanto vale esse X? Quanto vale esse ângulo aqui? Eu fiz aqui a soma, ó, 60 graus mais 60 graus mais X igual a 180. Repeti aqui os 60 graus mais os 60 graus mais. Então, eu fui procurar um número, né, que somado, né, a esses outros ângulos desse 180 graus. Então, esse número está sendo quem? 60 graus. Então, se você somar 60 graus com mais 60 graus, dá 120 graus, com mais 60 graus, 180 graus. Então, significa dizer que esse X aqui, ó, vale exatamente 60 graus.